professor Johnny, segue lá no Instagram lá. Meu, aqui um prazer, professor Marlon também aqui, te vai quebrar tudo. Tá preparado? Faz o seguinte, pega o teu material, pega o teu caderno, que a gente vai cair tudo. Vamos trabalhar os principais assuntos, os assuntos que mais caíram na tua prova. Aquela questão, você sabe qual é a questão que mais caiu na sua prova, o assunto? Você sabe qual é o assunto? Você sabe qual é o assunto? Você sabe, mestre? Então a gente vai descobrir aqui junto. Vamos descobrir aí, ó. Já vou falando que é na área de exata, hein? A área de exata tem aquela questãozinha que vai fazer a diferença. E o professor Marlon, cara experiente, cara especialista em geografia física, o cara vai mostrar como a questão é tão fácil, beleza? Então a gente vai começar rapidinho, vou começar o bloco, o professor Marlon vai estar dividindo essa parte aqui comigo. Lembrando, Top Militar, uma referência em preparatórios aí na carreira militar, temos especialidade na questão de áreas oficiais, temos preparação para colégio naval e picar. E lembrando, novamente, a gente está sempre com os melhores aí na preparação. Obrigado por vocês estarem conectados com a gente. Perdendo assim não, na verdade não é perdendo, na verdade é ganhando, né, mestre? A gente vai estar ganhando aí conhecimento, então estamos aí conectados e a gente vai até dizer chega. A meta aqui é fechar o assunto, hein? A gente vai fechar os assuntos mais importantes, vamos hablar, vamos falar muito conhecimento. Você que não está acostumado com a pegada de estudar, meu amigo, esse é o momento de você sair. Que isso, o cara tá falando para eu sair? É, para tu sair. Porque para a sua aprovação tem que ser uma coisa levada muito a sério. E aqui a gente leva muito a sério. Então eu quero que você entenda que a parada aqui vai ficar feia. Feia de conhecimento, tu vai aprender pra caralho, aqui é ao vivo, mano. Não tem essa coisinha de fazer, ó, aqui ó, os concorrentes ficam com medo. Fala que tá fazendo ao vivo, mas não tá não, mano. Aqui ó, tá contando aqui no relógio, ó, no relógio aqui, ao vivinho, ao vivo, ao vivaço, que aqui é aqui, meu parceiro. Aí a gente fala diretamente pra vocês aí, pessoal aí do professor Johnny aí, todo mundo conectado. Então a gente vai começar, eu vou fazer o primeiro bloco, perfeito? O professor Marlon vai interagindo aí com a gente, vou chamando ele aí. A gente é que assim, ele vai fazer comentário, ele entra na minha aula, eu entro na aula dele, fica essa coisa aí, tranquilo? Então vamos começar? Marlon, vamos cair dentro, vou pegar essa primeira parte, o professor Marlon vai estar aqui comigo aqui e vamos com tudo aí. Cadê a caneta aí? Deixa eu pegar a caneta aqui. Encosta a porta aí, mestre. Vamos pegar e começar aí, ó. Rapaziada toda conectada, eu vou desconectar ali na questão do meu próprio Instagram para estar conectado junto com vocês aqui. Rapaziada, mais informações, Top Militar, obrigadão aí, ó. O pai vai começar agora. Ih, rapaz, geral ali conectado, isso aí. Então, encerrar aqui o vídeo, show. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, primeira coisa aí, ó, lembre-se, juntos somos mais fortes. E vai rolar uma promoção daqui a pouco, já tô falando já, hein? Já vou falar que vai rolar uma promoção, pessoal da Colégio Naval, Colégio Epicar e SpaceX. Vamos cair dentro aí. Primeira questãozinha aí, primeira coisa que eu ensino, tira print. Tira print, tira print, tira print. Por quê? Eu vou sair no primeiro momento, o professor Marlon também vai sair, você vai tirar um print disso aí e aí a gente vai fazer junta. Todas são questões da SpaceX, perfeito? Todas, olha o coraçãozinho, rapaziada aí. Então vamos lá, o que acontece? Primeira questão, ele vem aqui fazendo uma abordagem. Em 1540, o filósofo grego Xenófanes, isso é nome, professor? Isso não é nome, não. Encontrou conchas marinhas de cume de montanha e pensou o quê? Que elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento. Qual é a história? Ele está falando que um filósofo foi lá dar um rolé, não sabemos pra quê, né? E aí ele chegou lá no cume e viu a parada o quê? Viu concha. E aí tu fala assim, qual é, louco? Tem concha em cima da montanha? Pô, isso não é impossível. É a mesma coisa eu falar pra vocês. Vocês acreditam que eu consigo encontrar concha de areia, de praia, no meio do semiárido nordestino? Aí o cara vai falar, ih, tá maluco, Johnny? Tá maluco. Isso é coisa maluca. Aí, olha que o professor Marlon tá falando aqui, ó. Vem aqui. Semiárido nordestino? Semiárido, tu acredita? Sertão. Vale do São Francisco? Vale, porra, ainda acharam ali ossada de bicha. Que, sabe de bicha? Não, bicha não. Ossada de bicho. Preguiça gigante. E aí você já entende. Preguiça gigante, preguiça come folha. Ali tinha uma grande área florestal. Então a ideia é que ele já quer trabalhar com você, o quê? Falando que um filósofo estava andando em cima de um cume e aí do nada ele já achou, sabe o quê? Achou a parte de uma concha ali conectada. Ele fala, isso é possível? Vamos desenvolver aqui, ó. Estando no fundo do mar, em algum momento sendo posterior, são erguidas.
Ih, calma aí, fiz merda, apertei aqui sem querer. Voltando aqui. Aqui é ao vivo, parceiro. Aqui voltando, que é ao vivo. Não tem essa porra, não. Vambora. Então, modificar a estrutura, fisionomia. E o mais interessante, hein? Pessoal que vai fazer a parte da SpaceX, fica conectado e, ó, todas as questões dão uma referência aqui, ó. O mestre estava falando comigo aqui antes de entrar, ele falou, cara, como a SpaceX gosta de Lídia Terra, né? Lídia Terra, por que gosta muito de Lídia Terra? Porque ela fala muito sobre uma linguagem mais simples, onde o aluno ele consegue entender de uma forma mais tranquila. Então isso é muito maneiro. Então quando você for estudar, pega a Lídia Terra como tua referência que faz a diferença na hora do teu estudo. Já o Demétrio Magnoli também é muito citado na sua preparação, mas ele tem uma linguagem mais rebuscada, mais difícil de leitura, e você aí estudando sozinho, pô, vai ficar complicado. Mas sabe por que não vai ficar complicado? Porque tu vai assinar com a gente aí o Top Militar aí, vai ter aula, aí vai ficar mais fácil. A gente aqui, a gente vai estar dando aula pra você, a gente vai te dar o gabarito, beleza? Então ele fala aqui, essas novas formas de relevo criadas são constantemente modificadas sobre a ação da água. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Já estou falando aí. Você que não está enxergando, mas eu vou falar. Ele está citando que o relevo sofreu modificações. Modificações de quê? Sofreu modificações da parte de ações da água, do ar, por exemplo. Então ele está citando dois exemplos ali. Está falando que dois agentes estão modificando o relevo. Quem são esses caras? São ações da água e ação do ar. Perfeito? Então está sendo modificado. Por exemplo, assim, sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação dos agentes internos. Pô, mestre, o que seria agente interno aí? Dá um fala, vem que vem. Fala aí que é agente interno aí pra essa rapaziada aí. Fala Vamos lá, aí. minha rapaziada, meus queridos, meus amores. Quando a gente vai ter a formação do relevo terrestre, né, a gente vai estar contando com os agentes internos do relevo, que são aqueles que, para ser mais prático, para ser mais fácil para vocês, é aquele que joga a massa pro ar, é aquele que bota, né, a massa parte pra cima. interna, né? É a agente interno da parte Terra. interna, é como se fosse a tua espinha, né? Você tá bonitão, vai pro crime, vai fazer missão, sextou aí, amanhã é sextou, né? Mas tu não vai sextar, tu vai estar estudando com a gente aí, que vai ter outra live amanhã. Aí você tá bonitão, do nada estoura a espinha. Aí tu quer ver como foi. Então o agente interno é da parte interna, de dentro para fora. E os agentes que são responsáveis, isso é vulcanismo, tectonismo, que é o famoso terremoto e abalo sísmico. Eles são responsáveis pela modificação, por modelar o relevo, beleza? Então sua pele é igual um relevo, do nada aparece uma espinha. Apareceu sua espinha, tá querendo dizer, sabe o que, meu amigo? Tá falando que tem alguma coisa acontecendo internamente. E a mesma coisa que a Terra. A Terra tem essa questão de tá sempre se modificando aí. Então vamos lá. Então ele fala da atuação do agente interno e externo. O agente externo pode ser o quê? A água, a chuva, o vento, a temperatura. Muita gente esquece da temperatura, mas a temperatura faz total diferença também. É porque sofre a dilatação, perfeito? Se você olhar agora, olhar o chão da sua casa, estou olhando aqui o estúdio, existe o rejunte. Rejunte é a coisa que separa um azulejo do outro. Então aquele rejunte ali serve para não agrupar. Porque quando está muito calor, ele vai sobre o outro. É o piso da avó, né? Aquele piso da avó que tu vai andando, tu pisa, tá oco. Tua avó fala, não pisa, demônio. Você vai lá e pisa. Então não dá esse mole. Isso é o quê? Agente, o que aqui, ó? Agente externo do relevo. Pode-se afirmar que ele dá as alternativas. Então vou voltar lá para recapitular o pessoal que tá aí. Ele tá falando de um cara que subiu o morro e viu o quê? Viu que vinha conchas. Conchas está ali, e ele quis saber o quê? Que esse relevo sofreu alteração da agente interno e agente externo. Então isso faz diferença aí, perfeito? Então fica ligado. Então ele vem aqui, a presença da dorsal mesoceânica atlântica. O cara vai falar assim, cara, o que é isso? Eu nunca vi. Dá um esporro no teu professor bundão de geografia. Sabe por que isso aqui é a coisa mais simples que a gente aprende? Sabe o que é dorsal mesoceânica do Atlântico? Essa eu vou querer falar. Então fala aí. Essa é a tua especialidade. Essa aí eu vou deixar a tua especialidade. Queridos, a gente precisa lembrar, né, que num passado bem remoto, todos os continentes eles estiveram juntos formando um grande continente chamado Pangeia. Há alguns milhões de anos atrás, esse continente se separou,
Quando esse continente estava junto, formando uma Pangeia, né, todos os continentes que você vê no mapa hoje, né, um dia todos estiveram juntos formando a Pangeia, tranquilo? E nesse grande continente você tinha a África coladaça aqui na América do Sul. Então o litoral brasileiro estava colado no litoral africano também. Tudo bem? E através dos agentes internos, que são aqueles que vêm de dentro para fora na Terra, por exemplo, a atividade do magma, né, a convecção do magma, ele foi separando esse continente, beleza? Um agente de dentro para fora, tranquilo? E na separação desses continentes, na separação do Pangeia, né, e aí você vai ter a África e a América do Sul, agora posicionados da forma como você conhece hoje no mapa, no momento da separação surgiu uma grande cadeia de montanhas dentro do Oceano Atlântico, submersa, justamente no momento da separação e o extravasamento do magma. Lembra do magma que fez esse movimento? Tranquilo? Ele vai extravasar e formar essa cadeia entre os continentes que se separaram. Tranquilo isso? Então, vamos lá, Johnny? Vamos lá, deixa eu botar aqui meu celular aqui para conectar aqui comigo aqui. Tô voltando depois dessa aula aí desse cara. Tô falando, isso é cria, isso é minha cria, respeita a vagabundagem aí. Também mandar um beijo aí pros nossos meninos. Pode ver nossos meninos aí. Vamos. Um beijo pro menino Anderson aí, Alisson, grande mestre aí. Escobar, tamo junto. Todo mundo conectado aí. Pô, rapaziada aí da Baixada Fluminense, todo mundo conectado. Vamos lá. Então aqui, ó, cadeia meso-oceânica do Atlântico, como ele falou, é a ideia de conexão onde teve o choque. Essa cadeia meso-oceânica, ela ainda está em atividade, lembrando que o seu ponto de origem, sabe de onde é? Islândia. A Islândia que é responsável por estar alimentando isso. Lembrando que essa cadeia meso-oceânica só foi descoberta pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, com o avanço tecnológico, né, durante o período entre guerras, eles começaram a fazer um mapeamento do fundo do oceano. Quando começaram a fazer um mapeamento do fundo do oceano através de uma tecnologia de navios com sismógrafo, eles conseguiram detectar que havia uma diferença no leito marinho e perceberam que o relevo marinho era igual à nossa superfície. A gente tinha a parte mais alta, a parte mais funda, vale, planície, várias coisas, e aí a gente percebeu que no fundo do mar também havia isso. Então isso é uma diferença do cacete, porque tem algo se transformando ali embaixo. E aí vem aqui a presença do dorsal meso-oceânica do Atlântico, lembrando, ela está no Oceano Atlântico, por isso tem esse nome, está dividindo o continente americano do europeu e do africano. Ah, então vai surgir uma cadeia ali, vai, daqui a milhões de anos, geração, você vai se reencarnar, vai vir tua geração, vai vir um monte de gente aí, e aí você vai estar, o que? Ainda vai estar surgindo ela aí, beleza? Grande cadeia montanhosa submersa no Oceano Atlântico. Ajuda a explicar a pouca probabilidade que ocorre tsunami. Caraca, tsunami, vamos ver aqui, ó, na costa brasileira, uma vez que está, essa aqui é um fruto não da colisão, mas do afastamento entre placas tectônicas. Aí tu fala assim, pô, caraca, isso aí poderia ser, como ele quer aqui, ó, isso aí poderia ser verdadeira, por acaso? Não sei, você não vai, o cara já quer marcar a resposta certa, o cara tá desesperado aqui do meu lado. Mas vamos ver aqui, o terremoto ocorrido no Japão em 2011, lembrando, eu e o professor Marlon estaremos resolvendo as questões de 2016 até o ano passado. Não adianta eu pegar a questão antiga se você não tem aquela ideia da habilidade de prova. Aqui a gente quer que você pegue o quê? O conteúdo que a gente está falando. Vai anotando, vai falando, vai pegando tudo. Tá anotando? Já pega aí, tá conectado ao vivo, vai pegando teu caderno, vai botando suas anotações. Isso aí, ó, mano, isso é de graça que ele tá te dando, conhecimento de graça. Isso ninguém faz, só o top, ó. Só o top que faz essa parte aí. Então vamos lá. Terremoto ocorrido no Japão em 2011, a porção do Nordeste, perfeito, do país foi a mais antiga, foi mais atingida, por ser mais próxima ao epicentro do maremoto, isto é, por estar mais próximo do local da superfície onde se manifestou o maremoto. O professor já fez uma observação aqui. Quer falar uma observação aqui, mestre? Vamos lá. Vamos lá, ele vai falar aqui já abusado pra caramba. A gente está falando aqui o tempo todo de placa tectônica. Lembra da placa tectônica, né? Aquela que faz parte aí da composição, né? A gente precisa lembrar que a superfície terrestre ela é toda composta por pequenos não, jamais, grandes blocos aí, que são as placas tectônicas, e elas se movimentam. Você estudou lá na escolinha da Tia Teté, né? Que você forma
forma as montanhas através do choque de placa tectônica, mas o choque de placa tectônica ele não é o único movimento possível entre as placas, olha só. Você tem 3 tipos de movimentos possíveis entre as placas tectônicas. O movimento de colisão, que é quando as placas se chocam, tudo bem? E aí você vai ter a formação de montanhas, você vai ter o aparecimento você vai ter o extravasamento do magma em parte da superfície, a ocorrência de vulcanismo, tranquilo? E você pode ter também o movimento divergente, que é quando as placas tectônicas se separam. E quando as placas tectônicas se separam, você também tem extravasamento de magma, e aí você forma cadeias oceânicas, beleza? Submersas, como foi o caso do que a gente explicou aqui agora há pouco sobre a dorsal mesoatlântica. E no movimento divergente você também expande o assoalho oceânico. Porque pensa, se você tinha o Pangeia, lembra aquele continente que ele era todo unido, unia todos os continentes, a partir do momento que ele se separa, quem está se formando entre a América do Sul e a África aqui no meio, é o Oceano Atlântico. Então você expande o assoalho oceânico, além do movimento conservativo, que é quando as placas não se chocam, tudo bem? E as placas também não se afastam. Elas fazem um movimento de sarra, sardinha, show de bola, a conservação. Tudo bem? Tranquilo? E aí você promove o aparecimento de falhas geológicas, como a falha de San Andreas, na Califórnia. Cara, e o cara vai pra Califórnia, hein? O cara vai fazer esse estudo aí, lá na Califórnia, hein? O único professor do Brasil tá indo pra Califórnia lá fazer esse estudo aí. Cara, ele só tem os caras bons só aqui. No top, só no top. Ele vem aqui, então, movimento orogênico, caralho, ao atingir as rochas, quase não sai. Ao atingir as rochas com maior plasticidade da crosta terrestre, são responsáveis, pelo exemplo, pela formação dos grandes dobramentos modernos. Uma coisa que vale lembrar, tá? O Brasil, ele tem dobramento moderno? Não. Mas temos dobramentos antigos, tá? Se aparecer a palavra dobramento, fica muito vago. Beleza? Então fica ligado nisso, que às vezes tem algum professor, alguma ideia aí, que chega e fala assim, pô, não tem dobramento no Brasil, tá errado. No Brasil tem dobramento sim, mas é dobramento antigo, há milhões de anos atrás. Já o dobramento moderno é um dobramento que foi formado há 400 milhões de anos, mais ou menos. Então dá a entender que, pô, não tem moderno. Moderno seria a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira dos Alpes Suíços, da Himalaia, ali também, pessoal, Everest, beleza? Então vamos lá. Grande dobramento moderno com Alpes... Opa, caraca, aqui, ó. Pegou aqui que a gente deu exemplo sem querer, hein? A gente nem viu. A formação de grandes deltas como o Rio Nilo e a formação de grandes planícies aluviais, favorável à atividade agrícola como do rio Ganges. Aí é isso aí que mata. Sabe o que? A SpaceX, ela é uma prova em que ela é totalmente diferente de qualquer outra. Perfeito? Ela é muito conteudista, tem detalhe. O cara fica nervoso, porque ele olha aqui o rio e fala assim, cara, que rio é esse? Eu tenho que saber esse rio. Não, você não tem que saber que rio é esse. Mas ele dá uma referência para gerar a sua insegurança. Nessa insegurança você acaba marcando a questão errada. Então toma cuidado que ela tem aquela pegadinha, tá? E aí vem aqui, do rio Ganges estão associados principalmente à erosão pluvial. Opa, olha o que o cara já adiantou aqui. Mestre, fala para eles aí que tem essa grande dificuldade, dúvida aí, qual seria a diferença de fluvial e pluvial? Então, olha o macete, pega o macete. Quando você pensar em fluvial, olha para esse flu aqui, ó. Isso te lembra o quê? Fluminense, né? Fluminense é um time do estado do Rio, então fluvial, água do Rio. Caramba. Tranquilo? Então sobrou o pluvial. Se fluvial é do Rio, o pluvial, lembra que a água da chuva ela faz o quê? Pluft, pluft. Então pluvial seria a água da chuva, enquanto fluvial a água do rio. Tranquilo? Mano, tô aprendendo vários, mas eu não sabia não. Esse eu não sabia não, gostei. Esse aqui quem me ensinou foi meu professor de geografia do ensino médio, grande abraço, professor Igor Cassiano. Caralho, aí. Espalhando. Caralho, falar em amigo, porra, Didi, um beijo, meu irmão. Caralho aí, tamo junto, irmãozão. Vamos lá, 10 anos de magistério, hein? 10 anos já, hein? A presença de solo pedregoso, caralho, isso aí eu sempre vou ler a palavra mais difícil, tem língua presa, mano. Aqui, ó, nas regiões desérticas está relacionado principalmente à ação predominante do intemperismo químico nas rochas dessa região.
Mano, você tá vendo que a aula aqui é conteudista. Se você não tá preparado, faz o seguinte, vai embora, vai embora. A gente não quer cara que sabe pouco, não. A gente quer o cara que quer aprender, o cara que quer aprender mesmo. Você tá querendo aprender? Vem com a gente, pega o caderninho. A gente só tá dando porrada. Porrada. Aqui, porra, aqui é assim, violência. Perfeito? Então, opa, olha aí. O intemperismo, eu já vou até adiantando aqui, perfeito? O intemperismo, ele tem 3 formas. Vocês sabem quais são as formas de intemperismo? O intemperismo, ele pode ser químico, pode ser físico e pode ser biológico, perfeito? O que seria o intemperismo? O intemperismo seria, na sua palavra, para você entender melhor, seria, sabe o que? Fragmentação do material rochoso. É quando você tem a rocha, ela vai se fragmentar, vai cair farelo, farelinho. Isso aí faz com que depois o processo de erosão carregue os sedimentos para outros locais. Perfeitão aí? Então fica conectado nisso aí. Então, intemperismo pode ser físico, químico e biológico. O professor já botou um macete aqui, mano. Toda hora tem bisuzinho. Então faz o seguinte, e aí, Nath, um beijo pra você, meu amor, morrendo de saudade de você aí, ó. Tô conectado ali na minha página também, falando com você, beleza? Então é o seguinte, o professor já criou um macetezinho aqui, ó. Pessoal, Nathzinha, tu vai fazer Enem, esse assunto também é importante pra você, hein? Esse assunto também cai no Enem, hein? Enem cai sobre isso aí, geografia física, hein? Vou deixar ali o cara, eu vou abrir o espaço pro cara, vou deixar o espaço. Fala aí, mestrão. Vamos lá, como o Johnny vinha falando, né, o intemperismo é o processo de transformação da rocha, beleza? Lembra da rocha? A rocha que vai se formar a partir dos agentes internos do relevo, né? Os agentes internos do relevo, vulcanismo, terremoto, né? Jogando aí esse magma para cima e esse magma virando uma rocha. Tranquilo? Essa rocha um dia, ao longo de milhões de anos, essa rocha vai se transformar em solo, que é o que a gente chama de processo pedogenético. Pedogênese. Então, pedon, né, vem de solo, e gênese de formação. Então, pedogênese seria a formação do solo. E qual é, né, o responsável pela formação do solo? É o processo de intemperismo. Quando? Quando esse intemperismo, através da ação principalmente da água, da temperatura, tranquilo? E como o Johnny falou, existe também o intemperismo biológico, que seriam os animais e a vegetação, beleza? Eles vão promovendo fragmentações, tudo bem, físico-químicas na rocha ao longo de milhões de anos e transformando essa rocha em solo, tudo bem? E aí, como você mataria essa questão? Olha só, se liga. Quando a gente fala de Rio Nilo, beleza? A gente está falando, né, de uma água fluvial. Show de bola? Quando a gente fala de rio, Ganges, a gente está falando de uma água fluvial também, a gente está falando de rio, tranquilo? Então, ó, a formação de grandes deltas ao final do curso desses rios, né, tudo bem? Estarão associados principalmente à erosão pluvial. A gente acabou de explicar para você que o rio, a gente relaciona a erosão que fluvial, tranquilo? Aí que estaria o erro dessa questão. Falar aqui rapidamente é pra você, hein, Lucas? Você mesmo, Lucas, ainda Lucas com K, Lucas Silva, conectado lá no YouTube. Que tá falando com a gente, mandou mensagem aqui, o pessoal aqui, ó, mandou falar, Lucão, você tá interagindo, a gente tá sabendo aqui no Rio de Janeiro. Estamos te mandando um beijo. Ele perguntou se intemperismo biológico já caiu na prova. Cara, intemperismo biológico diretamente, que eu me lembre, não. Lembrando, é mais difícil. Intemperismo biológico, você associar... O mestre já até falou aqui. O biológico eu não cheguei a colocar no quadro, porque como esses são os que mais aparecem, eu já te dei o macete batido. Então, fica ligado aí, vou te falar, o que é intemperismo biológico? Intemperismo biológico é a decomposição de material orgânico, ou em outras coisas, sabe o que seria? Seria, sabe o que? Sabe o que? Raiz de árvores e planta. Você, qual é, Johnny? Quantas vezes você andando na rua e do nada... Ih, caralho, caí, mano, que isso? Tu pensei aqui, aí tu vai dar... Cara, tu pensei, mano. A raiz estoura. A raiz tem uma força muito grande. E aí o que acontece, ela vai simplesmente amassagando, a raiz ela vai se envolvendo ali no material rochoso e vai fragmentar. Lembrando, ó,
vai rolar um bolsão grátis. Aí você também tá conectado, vamos liberar um aulão completo de SpaceX e Colégio Naval e EPICAR, hein? Fica conectado, a gente vai sortear quem tiver conectado aí com a gente aí, perfeito? Então, vamos fechar essa aí, assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. Toma cuidado que o conhecimento aí, ó, é difícil, é aquele tipo assim, 1 tá certo, 2 tá certo, 3 tá errado. Mano, isso aí dá pegadinha direto, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Então dentro de todas essas aqui, a gente já vai pegar qual estaria errado na palavra. Então o mestre aqui, ó, já brincou aqui, ó. O exemplo não seria pluvial, foi um macetinho que ele aprendeu com quem mesmo? Mestre lá? Mestre Igor Cassiano. Igor Cassiano, o cara ensinou fluvial, flu vem de Rio, Rio de Janeiro, beleza? Então você associa que é efeito do rio. Então aqui ele tá falando pluvial, tá falando da questão da chuva, principalmente da erosão da chuva. Não é uma região que chove muito, beleza? Eu posso ter o segundo maior rio do mundo, lembrando que o maior rio do mundo seria o Amazônico. Depois vem o rio Nilo. Ali ele é alimentado pela ação pluvial. Não a questão ali ele não tem uma ação direta. É uma região muito seca. O entorno do rio que acaba se desenvolvendo de forma agrícola. Perfeito? Mandaram um beijo pra você, falou que você tá muito bonito lá. Escobar mandou um abraço, a rapaziada lá. Estão conectados aí no YouTube aí, pessoal todo aí, ó. Vai mandando beijinho e interação aí que a gente vai falar com todo mundo, que é um prazer estar conectado com vocês aqui nessa tarde aqui. Lembrando que a gente vai dar um pausa daqui a pouco para o pessoal se conectar, beber aquela água para voltar conectado. Mas a gente vai deixar aqui ao vivo, a gente não vai desconectar, hein? Não vamos conectar, mas meu pacote de internet, quanto vale a sua aprovação? Tá de sacanagem, então sai e volta, que a gente não vai sair, a gente vai ficar conectado, perfeito? Então aqui nessa alternativa o erro seria a 4 aqui. Então se a 4 tá errada, eu, já vou eliminar. Essa já elimino a D. B, C, B, I e D. Olha como o tio tá cego, o tio não tá enxergando. B e C tá simplesmente aí, ó. Não consigo. B e D. Porra. B e D tá fora. B e D tá fora. Pô, pessoal aí, ó, militático aí, mandando aí um abraço aí, grande parceria firme e forte aí, nossa aí. Ó, C também. C também, aqui 4. Mano, em uma palavra, você conseguiu eliminar 3 questões. Mano, 3 questões na mão do Lula, ainda vou fazer assim, 3 questões, aí eu só ficaria entre a A e a E. A E fala que a 1 tá certa, a 1 também tá certa. Então aqui, mano, você ficou com dúvida na prova, o nervosismo gerou, você já deixa ali, ó, porra, a 1 tá garantida, né não, mestre? Então eu vou botar com vermelho aqui como certa, beleza? Um coraçãozinho, ó, coraçãozinho como certa. Aí ele falou que a 2 tá certa, e aqui não. Aí, mas ele falou que a 3 está certa. E a 3 também. Então já garanto que a 3 também está certa. O que vai diferenciar agora? Ou é a 2, perfeito? Ou é a 5. E aí? E aí, professor? Você acha que seria qual aí? Caralho, o cara já marcou, mano. O cara é muito tarado, mano. Olha aí. Se liga. A presença de solos pedregosos, que são aqueles solos oriundos, né, de um intemperismo mais relacionado à temperatura, dilatação, né, a diferença de temperatura diária, eu vou ter um solo mais raso, beleza, e mais pedregoso, que é o exemplo do solo do semiárido, do sertão nordestino. Tranquilo? E ele diz o seguinte: a presença de solos pedregosos nas regiões desérticas está relacionada principalmente à ação predominante do intemperismo químico? Não. Intemperismo químico, ele gera solos o quê? Solos mais profundos. Quem gera solo pedregoso é o intemperismo físico. Aqui estaria o erro da questão em cima do intemperismo químico. Deveria ser intemperismo o quê aqui? Você é aprovado? Físico, tranquilo? Diferença de temperatura fazendo com que o solo seja pedregoso. Agora, onde eu posso encontrar esse tipo de solo físico aqui, ó? Solo pedregoso. Bioma. Alguém que vai fazer essa aí, ó. Quem vai fazer essa, assuntinho que cai muito, hein? Biomas, vegetações, beleza? O que seria essa ideia de físico aqui? Solo pedregoso. Solo pedregoso quer dizer o quê? Área seca.
área semiárida. Falei de semiárida, associa quem é aqui, mestre? Eu não tomei meu remédio, eu não lembro. O que seria a área semiárida? A área semiárida, né, no nosso caso, seria aqui o nosso exemplo, o sertão nordestino. Porra! Caralho, moleza. O nosso sertão nordestino. Nosso sertão, moleza. O cara ficou... O cara tomou um susto aqui. Tava mandando beijo aqui, respondendo beijo, do nada o cara me chama. Ó, conectado aí, beleza? Sertão nordestino. Gente, vocês estão pegando com a gente aqui? A ideia é mostrar o máximo de conteúdo possível, perfeito? A ideia é que, tipo, vocês printar, é livezinha do amor, livezinha, olha aí, ó, a pessoa mandando amorzinho. E aí, meninas? A ideia é mandar uma livezinha bem simples para interação, para vocês pegarem tantos conhecimentos. Mano, só uma questão nossa demorou 35 minutos. 35 minutos. Mano, é muito conhecimento, é muito assunto. É isso que eu falo pra vocês. Aqui não é a ideia de matar a questão, a ideia é pegar o máximo de conhecimentos possível. Professor bom é professor que te explica por que errada tá errada. Isso aí. Por que errada tá errada. Isso é técnica, isso eu é estudo. Eu sempre falo pros meus alunos presenciais sempre. Filho, tu tem que saber por que errada tá errada. Senão não adianta tu fazer exercício. Tu vai chegar na prova tentando macetear uma coisa que às vezes não tem como. Porque você precisa muitas vezes saber, na maioria das vezes, por que errada tá errada. Essa é a grande diferença, né, de você que vai ser aprovado, né, pro cara que faz a questão tentando macetear o tempo todo. Nem sempre dá. Tranquilo? Você tem que saber por que a questão errada está errada. Não é só entender as certas. Johnny Novato, já vou responder aí a tua pergunta aí que tu mandou, tá? A gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível, porque estamos conectados em todos os canais. Tô no meu canal pessoal ali, no seu lado ali, por isso que eu tô olhando às vezes. Professor Johnny, professor Cabral aqui, ó. Estamos conectados no Instagram, estamos conectados no Facebook, no YouTube. Que isso, mano. A gente tá conectado com o Brasil todo. Lembrando que a gente vai sortear hoje pacote do Colégio Naval. Pacote. Mano, sabe por que eu tô falando isso toda hora? É a tua chance. Você que tá reclamando que tu não tem dinheiro, mano. Você não... Eu tô sem dinheiro pra pagar um curso. Mano, a gente vai sortear hoje um curso completo da SpaceX. Pô, Johnny, eu nem vou fazer. Tá de sacanagem, mano. Só por ter ganhado, você vai fazer. Tá maluco, de graça. De graça tem injeção na testa. Porra, pau, porra, tá maluco, mano. E ainda a gente vai sortear aí também uma ideia do Colégio Naval e vamos dar promoção pro pessoal, sabe de quê? Epicar. Epicar, tem uma grande chamada aí, o pessoal conectado, a gente vai também tá sorteando aí. Então mande suas perguntas, às vezes eu vou estar saindo para pegar, coletar as informações, mas eu vou falar quando a gente vai sortear. Vai ser daqui a pouco, hein? Então não sai, fica conectado com a gente, que a gente vai estar sorteando daqui a pouco. A gente vai lançar um desafio. Agora a gente vai pensar que eu e ele, a gente vai falar que o desafio a gente não sabe, se tô falando sério, gente. A gente não tá armado isso, não tá armado. Não tá armado. A gente vai pensar no desafio enquanto a gente tá dando a aula. Vou lançar o desafio aqui. Você vai ter um tempo de resposta. Quando eu falar já, o professor Marlon vai estar conectado no Instagram. Vai estar toda a nossa equipe. Estamos mais com 7 pessoas dando suporte pra gente lá fora. Eles vão estar vendo ali ao mesmo tempo. E eu vou falar, valendo, meu irmão, valendo. A gente vai ver, primeiro que responder vai ganhar. Beleza? O primeiro que responder vai estar ali, ó, conectado. Perfeito? Então, tamo junto, tamo junto. Então, vamos lá. Alguma dúvida aí, matão aí? Vamos, apaga aí, mestre. Apaga aí, mestre. Apaga aí. Aqui a gente é assim. A gente é muito louco, mano. Tô muito maneiro aqui, tô muito feliz aqui, tá com vocês aqui. Também é muita felicidade estar do lado desse cara aqui. Que eu falo agora. Pô, esse cara aqui, porra, foi um dos meus pimpolhos aí. Começou a fazer a geografia. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, tá dividindo a... Não seria um aluno, mas é um amigo que a gente acabou se transformando dentro e fora de sala de aula. Então é uma honra aí estar dividindo o espaço com esse cara aqui. Enquanto ele tava pagando, eu tava fazendo promoção do cara, que o cara é bom pra caralho. Um dia eu fui aluno desse cara e tudo que eu sou na geografia hoje é graças a Deus. Porra, calma, tu puxa o saco do Rodrigo, tu puxa o saco do Rodrigo. Manda um beijo lá pro teu padrinho lá, porra. Beijão, padrinho, que digo, tamo junto, na próxima é você aqui, pai e filho. Valeu, Jesus, Jesus.